Eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus estarmos aqui. Irmãos, quando o Bida me convidou para me ministrar, há algum tempo atrás, praticamente há 2 meses, eu estava preparando um estudo, algumas palavras, né? Um esboço que a gente faz. E eu achei muito interessante um tema que me chamou muita atenção nos dias de hoje. Mas eu falo nos dias de hoje de um modo geral em todas as igrejas. Eu não estou falando da nossa igreja, amém? Eu estou falando do século XXI, de todas as igrejas, de um modo geral. Eu digo, são tanto só do nosso país, eu acredito em todo mundo. E esse tema me chamou a atenção. Eu vou ministrar hoje sobre hipocrisia, amém? E eu quero, e nesses dias eu estudei muito a Bíblia em relação a isso. Dicionário bíblico, dicionário Aurélio. Então, assim, sobre significados de palavra de Deus. Mas antes de estar começando, eu queria convidar você a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Eu vou pedir um pouquinho de paciência sua nessa noite, porque hoje nós vamos ler, amém? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. A igreja encontrou? Amém? Posso ler? Se você não encontrou, espero, amém? E esse versículo tem muito a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Diz assim na palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, diz assim: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Amém? Bem sei, Deus, que tu provas os corações. Irmãos, esse tema de hipocrisia é nada mais do que sinceridade. Amém? Né? E nessa noite eu vou compartilhar com você algo que Jesus Cristo disse. Eu não tenho como ministrar sobre hipocrisia sem explicar o que é hipocrisia, o que é fariseu e o que é escribas. Amém? E eu quero que nessa noite, tanto eu e você, guarde essa palavra com amor e com carinho. Amém? Para que possamos ser cristãos diferenciados. Pessoas realmente que são nascidas do Senhor. Pessoas realmente que, quando o Senhor diz na tua palavra, julga-se o homem, examina-se o homem a si mesmo, né? Que nós não encontramos reprovados, mas sim aprovados em atitudes, em palavras, em testemunhos, de uma forma geral. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu escolhi esse tema, hipocrisia, né? E algumas partes das Bíblias a gente fala sobre hipócrita. Amém? Na Bíblia tem mais de 500 versículos que explicam sobre hipocrisia. É interessante o tanto de versículo que tem na Bíblia sobre isso, né? Sobre hipocrisia, porque na época de Cristo, antes de Cristo, isso já acontecia. Porque na verdade não mudou ainda, acontece nos dias de hoje. Amém? Vamos lá. Qual que é o significado da palavra hipocrisia? Para a gente ter uma noção de valores. Quando a gente ouve, por mais que nós conhecemos, né, mas às vezes nós não lembramos ou nos damos aquele devido valor, qual é o significado? Diz assim: uma pessoa de total fingimento, de falsidade, de crenças e virtudes que não são verdade, que não possui. Uma pessoa dissimulada, cheia de máscara, de uma forma humana, a própria mentira. Ou tanto que o dicionário bíblico, ou tanto o dicionário Aurélio fala sobre isso. Tá, irmãos? Alguém que não é confiável. Toda vez que você lê sobre hipocrisia na Bíblia, é algo totalmente o contrário de que Deus quer de um ser humano. Amém? O que Deus quer de mim e de você? Aquilo que é sincero, puro e verdadeiro. Amém? O Senhor nos chamou para isso. Para que quando nós encontramos com o Senhor faz isso comigo ou com qualquer um, desde aquele que dá lugar, que nasce de novo. Vamos lá. O que é fariseu? Amém? Todos nós sabemos, né, que lemos sempre sobre o faraísmo, tá? As pessoas falam, comparam certos tipos de pregadores nos dias de hoje como fariseu. Significa uma pessoa religiosa. Amém? Né, que naquela época se dizia uma pessoa totalmente ultraconservadoras, pessoas apegadas a costumes e a tradições e culturas. Amém? Que era conhecido também como pessoas inflexíveis, um grupo fechado, pessoas de aparências impostoras e disfarçadas,
Olha o jeito que isso é interessante, irmãos. Olha o jeito que isso é forte. Quando a gente lemos, nós não demos o devido valor nessas palavras. Amém? Porque essas palavras se tornaram comuns para nós na Bíblia. É algo comum você ver falar sobre fariseu, sobre hipocrisia, sobre escribas. Então nós não damos o devido valor do significado dessas palavras. Quando a gente falando sobre escribas, uma pessoa especialista na lei de Moisés no Antigo Testamento. Olha para você ver, não eram pessoas comuns, eram pessoas que tinham conhecimento de lei daquela época, dos 10 mandamentos sobre Moisés, e essas pessoas usavam a palavra de Deus, amém? Em si, para ensinar coisas erradas das leis do homem. Quando o significado de escriba quer dizer o que? Espécie de um teólogo, de mestre de sinagogas, professor, doutor da lei, que diziam que era da parte de Deus, tiveram um papel fundamental. Tanto os fariseus e os escribas tiveram um papel fundamental na morte de Jesus Cristo. Eles que planejaram matar Jesus Cristo. Para você ver o nível hoje, né? Não naquela época. Aí você pergunta, nós nos perguntamos hoje: será que hoje tem pessoas assim? Irmãos, tem. Agora nós devemos tomar o cuidado, é o seguinte: é preocuparmos com a nossa vida espiritual. Quem somos? Amém? Nós julgamos, nós falamos tanto de fariseu, né, de hipocrisia, né, de escribas, e eu quero te levar na palavra de Deus o que Jesus Cristo disse sobre isso. Eu quero que você nessa noite faça uma análise espiritual da sua vida diante do Senhor, né? Quem tem sido diante de Deus, né? Eu quero que você se compare a isso. Não, eu não quero te comparar a um fariseu, a um escriba. Eu só quero que você aprenda para que não nos tornamos um. Amém? Porque essas coisas acontecem, né, às vezes, sem a gente perceber na vida da gente. Por isso que é preciso eu e você estar cada dia lendo a palavra de Deus, estudando, orando, vigiando, para que nós possamos ser ainda pessoas, né, nascidas do Senhor, que venhamos a cada dia dar testemunho sobre isso. Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. Mateus capítulo 23. Não, Bíblia, quer não, obrigado. Agradeço. Mateus capítulo 23. Por que eu li todos esses significados? Você vai entender agora, meus amados. Versículo 1 ao 36. Eu peço paciência sua, porque a gente hoje vamos estudar isso daqui a fundo. Amém? Mateus capítulo 23. Encontraram? Amém? Posso ler? Diz assim na mensagem do Senhor. Vamos para o versículo 1. Às vezes eu vou parando, comentando, mas vamos acompanhar para a gente entender o significado, o que Jesus disse. A palavra do Senhor fala aqui: Jesus censura os escribas e os fariseus. Diz assim na mensagem do Senhor. Então falou Jesus a multidões e aos seus discípulos. Irmãos, olha o tanto que é interessante. Jesus Cristo não falou apenas para a multidão. Jesus Cristo também estava exortando os seus discípulos. Amém? Vamos lá. Versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não o imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É mais ou menos assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Amém? Hoje nós sabemos que nessa geração que vivemos, há muitas pessoas que pregam o que não vivem. E Jesus Cristo realmente censura isso até hoje, porque eu tenho que falar do que eu vivo. Amém? Eu sempre digo que você falar de Deus é muito fácil, mas você viver a palavra retamente, irmãos, é totalmente diferente. Teólogo, uma pessoa que estuda a Bíblia, ela não precisa ter nenhum unção. Com conhecimento dela, ela tem argumentação, mas ela não tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Ela tem apenas o conhecimento, mas algo totalmente natural, nada que vem diante de Deus. Amém? Porque o Senhor diz que a sabedoria do homem é esterco para Deus. Glória a Deus. Estão entendendo? Amém, irmãos? Vamos lá. O Senhor disse: porque dizem e não fazem. Amém? Para que não possamos imitar. Versículo 3. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens,
entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Irmãos, a palavra do Senhor fala que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Senhor Jesus Cristo disse isso. É tão interessante que esse tipo de ser humano, eles colocam fardos difíceis de carregar, amém? E põem sobre os homens dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo movem. O que quer dizer isso, irmãos? Essa palavra, que hoje pessoas pregam para a pessoa ser assim, para viver assim, para tratar suas esposas assim, os seus filhos de uma maneira, e na verdade dentro da sua casa são outros tipos de pessoa. Amém? Isso acontece, irmãos, no dia de hoje. Tá? Isso daí é a coisa mais real e mais presente no povo de Deus hoje. Irmãos, eu sou vendedor e diariamente eu falo com muitas pessoas, porque eu tenho anúncios em jornais, eu tenho anúncios na internet, e eu visito muito pessoas. E geralmente eu sempre topo com pastor. Eu sempre topo com pastor, com algum tipo de pessoas. E eu não misturo, né, assim, questão de negócio com o que eu sou. Primeiro que eu tenho que conhecer a pessoa primeiro. Mas todo dia a gente se depara com situações que pessoas usam o evangelho para ganhar dinheiro, pessoas oportunistas, pessoas que usam Deus como negócio, que negociam Deus, que negociam a fé. E o Senhor quer de mim de hoje que podamos aprender que Deus é muito mais do que qualquer coisa. A sua salvação é o bem mais precioso que você tem. O bem mais precioso que você tem é a sua salvação. Então Deus quer que entendamos isso, que caminhamos, que trilhamos no caminho reto. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus fictários e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Irmãos, pessoas mais ou menos assim que fazem as coisas para Deus não por amor, apenas de aparência, apenas para aparecer. Aquele tipo de ser humano que ele quer estar em tudo. Não é que isso seja errado, irmãos. Eu não quero usar esse significado da pessoa ser proativa, ativa, produtiva no reino de Deus, com uma pessoa realmente que faz as coisas somente para aparecer. É totalmente diferente as pessoas que trabalham pelo amor à obra e aquelas pessoas que fazem por fazer. Porque aquela pessoa que faz pela obra, nós sabemos que ela permanece. Aquelas pessoas que fazem de qualquer maneira, ou às vezes para aparecer, são pessoas que vai e que vêm e que vão. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 7. As saudações nas praças, os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Irmãos, você vê que Cristo, ele está falando com os discípulos sempre chamam ele de mestre. Não é verdade? Mestre, porque mestre é só Jesus Cristo. Amém? Né? Não existe ninguém que é doutor na lei, que conhece a Bíblia 100%. Nunca vai existir, porque a palavra de Deus é limitada. Ela se renova a cada manhã. Todo dia nós aprendemos algo com Deus, através de um louvor, de uma palavra, de um testemunho. Todo dia, se nós buscarmos no Senhor, Deus vai nos mostrar algo novo, porque Ele é renovo. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 9. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. É tão interessante que às vezes você conhece pessoas, né, de outras religiões, eles falam assim, eu tenho o meu guia. A palavra de Deus fala que só existe um guia, que é Jesus Cristo, não há outro. A palavra de Deus é bem clara, irmãos. Se nós buscarmos, procurarmos a resposta para todas as perguntas, mas basta eu e você ter interesse de conhecer, de estudar. Eu só pratico aquilo que eu conheço. Amém? E eu só obedeço aquilo que eu valorizo. Se eu valorizo o Senhor, se eu tenho o temor do Senhor, eu vou ser obediente. Mas se eu falo que se Deus não é prioridade na minha vida, no meu coração, nas minhas atitudes, isso, irmãos, vai ser uma coisa totalmente distante. Eu não vou ser uma pessoa diante do Senhor, reta e integremente ao Senhor. Por quê? Porque isso não é minha prioridade, é outras. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem si mesmo se humilhar será exaltado.
É tão interessante, irmãos, que o tanto que Cristo preza a humildade, o tanto que Cristo preza a humildade, a sinceridade, amém? Deus, ele geralmente, se você pegar os profetas, até Jesus Cristo, que era Deus, né, assim, ele vem de uma forma humilde, se fez pobre, sendo muito rico. Por quê, irmãos? Para poder dar testemunho para mim e para você, né, que sempre, eu sempre digo isso, que todos os dias nós devemos estar moldando, vigiando, porque quando eu digo assim, nascemos de novo, sim, mas todo dia há algo a ser tratado em nossos corações. Todo dia nós somos provados, irmãos. Você vai na rua, você está no trânsito, um te fecha, o outro te fecha, amém? Né? Então sempre acontece algo que vai ser preciso de você respirar e pensar, e além de você amaldiçoar, você abençoar, amém? Então que possamos ser profeta, não apenas dentro da igreja, mas na nossa casa, na rua, que por onde passarmos, possamos levar essa mensagem de Deus, diferenciada, glória a Deus. Versículo 13, vamos lá. Várias advertências de Jesus Cristo sobre o tema. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixeis entrar os que estão entrando. Amém? Na verdade, esse tipo de pessoa, nós vamos começar a falar sobre isso. Por que eu coloquei escribas, fariseus e hipócritas? Porque Jesus Cristo começa a falar muito deles. Porque Jesus Cristo é tão específico em Mateus capítulo 23, citando eles? Porque eles são referências ruins. Amém? A melhor referência que existe é Cristo. O Senhor fala, não imitais. É tão interessante que em Romanos Paulo fala, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui na palavra do Senhor fala, não o imitais, porque são péssimos exemplos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 14. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai as casas das viúvas, e para os justificar, fazeis longas orações, pois isso sofrereis juízo muito mais severo. Versículo 15. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno, e 2 vezes mais do que vós. É tão interessante, irmãos, que esse tipo de pessoa, que a Bíblia cita, que Jesus fala, ele sempre quer fazer algo diferenciado. Sempre quer fazer algo para se promover, para aparecer. Não apenas para levar a mensagem do Senhor. É tão nítido a palavra do Senhor, em Atos, a palavra de Deus fala, né, que tinha alguns profetas pregando, falando, ensinando de uma maneira diferenciada, às vezes errada, sobre Cristo. E Paulo falou, não, deixa que prega, deixa que fala de Jesus Cristo. Mas é tão interessante que Paulo em si, ele não levou em consideração sobre isso. Deixa que fala de Cristo. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele se trata da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é um Deus zeloso, e Deus fala sobre a tua palavra. Então Deus, irmãos, a Bíblia fala que de Deus não se zomba, amém? E a Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é verdadeira, é algo que Deus preza, é a sua palavra. Porque tudo foi constituído através da palavra. Se você começar de Gênesis até Apocalipse, tudo foi feito através da palavra. Amém? Então, assim, eu quero que você entenda, né, este tipo de pessoas que nós estamos falando hoje, Deus, escribas, hipocrisia, é algo totalmente, irmãos, de nós pensarmos no dia de hoje. Porque você está ouvindo uma rádio, você está assistindo uma televisão, e há várias informações. Então, querendo ou não, você tem que analisar aquilo que é pregado, aquilo que é dito. Porque tem pessoas doentes hoje, porque aceita tudo, irmãos. Não busca na palavra o que é de Deus ou não. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis que jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. É tão interessante que o Senhor disse, guias de cego. A palavra de Deus fala que tem cegos guiando outros cegos. E é verdade. Eu sempre digo algo, irmãos, que Deus não se compra e Deus não se vende. Amém? Né? A palavra de Deus, nós sempre ouvimos isso aqui no estudo do Bida, né? Que de graça, dá, de graça recebeis. Então a palavra de Deus é para quem busca, para quem quer. Glória a Deus. Versículo 17 diz assim,
insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada a quem? Porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Irmãos, é tão interessante, né, que quando Jesus Cristo fala sobre isso, sobre o altar, sobre o que santifica a oferta, é assim, são pessoas perdidas, né, assim. Aí você me fala hoje, nos dias de hoje, tem pessoas ainda que ensinam? Sim, porque se você pegar vários tipos de igreja hoje grande, eles pregam em cima da base da igreja deles. E eles têm a visão deles. Eu não estou criticando a visão deles, amém? Eu só quero que você entenda que a visão deles é a visão de Cristo. Se Cristo estivesse aqui na terra hoje, ele faria desse jeito? Ele pregaria dessa forma? Amém? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Muitas igrejas hoje pregam sacrifício. Sacrifício, sacrifício. E a palavra de Deus fala que a obediência é maior do que o sacrifício. Obedecer. Então a gente, irmãos, tem que analisar isso. Eu e você, como um cristão, temos que ver isso, né? Assim que as coisas começam do altar do Senhor. Tudo começa do altar. Amém? Tudo começa do altar. E essa mensagem que esses escribas fariseus, né, hipócritas faziam, né, essa hipocrisia toda, realmente era para eles. Somente para eles, para favorecer eles. Amém? Não o povo, porque o povo não dava conta de seguir igual eles queriam que seguisse. Porque senão era apedrejado, era julgado, era condenado e por aí sim. E através disso, irmãos, né, para você ver, foi gerando maldições. Se você pegar na crucificação de Cristo, e ali, e Barrabás, as pessoas escolheram o errado. Por mais que tinha de ser daquele jeito, era preciso Jesus morrer naquela cruz para que houvesse redenção, salvação entre eu e você. Mas se você pegar daquela época, nos dias de hoje, igual nós temos assistido aí os seriados da Síria, né? Os acontecidos aí da Síria, daqueles países que é terra santa, mas vive debaixo da miséria. É terra santa, amém? Eram os escolhidos de Deus, vive debaixo da opressão. Por quê? Porque não aceita a palavra, não aceita o evangelho. Até hoje eles esperam o Messias. Até hoje eles esperam, né? E vive debaixo de escravidão. Então é preciso que eu e você tomamos cuidados com isso. Ninguém é tão santo, ninguém é tão sábio, ninguém é tão inteligente diante do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 20. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, aquele que nele habita. A quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e porque aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, né, tudo aquilo que era certo, as pessoas, né, esse tipo de pessoas, fazeram da maneira errada. É o seguinte, é querer fazer o errado no certo, ou querer fazer o certo no errado. Não tem como fazer isso. Com Deus não há meio termo. Amém? Por isso que Davi, irmãos, quando nós lemos aqui, foi segundo o coração de Deus. Porque Deus ama retidão e sinceridade. É o que Deus mais preza no ser humano. Por mais que Davi tinha uma vida, né, do que teve, mas foi chamado um segundo o coração de Deus, que era sincero, era reto, conversava com o Senhor, tinha intimidade. E é isso que você precisamos ter para poder aprender com Cristo a cada dia. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 24. Guias cegos, que coais os mosquitos, engolis os camelos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estás por dentro, estão cheios de rapina, de intemperança. É interessante, né, irmãos? Né? Por fora é uma coisa e por dentro é outra. Por isso que é interessante, né, e nós vamos falar sobre isso à noite, de nós não julgarmos ninguém. Amém? Quem conhece o ser humano é só Deus. Né? Assim, nem as pessoas que convivem com nós realmente são mais próximos, conhecem o nosso interior. É apenas Cristo. Então, irmãos, o nosso espírito, a cada dia, ele luta contra a carne. Amém? Mas que o nosso espírito
se fortifica no Senhor, precisamos fazer a vontade do Senhor. Precisamos buscar no Senhor, porque se for por nossas forças, nós sabemos que nós não conseguiríamos. Porque nós somos pecadores, irmãos. Então, assim, o Senhor quer nos mostrar isso. Vamos lá, versículo 26. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caídos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Irmãos, é tão interessante, né, que antigamente, quando Moisés morreu, né, assim, né, que muitos queriam o corpo de Moisés. Nós lemos isso na Bíblia, que assim, até hoje, né, se você pegar em Israel, eles ainda trabalham com os 10 mandamentos, né, e se você vê os judeus, eles trabalham ainda, né, com o Corão. Então assim, eles estão até hoje na lei de Moisés. Até hoje eles valorizam os profetas que morreram, mas eles não aceitam a morte de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo veio nessa terra, se fez homem, né, morreu para salvar um povo. É tão interessante que esse povo vive até hoje assim. Eles lembram do passado, dos profetas antigos, o adoram, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não os aceita. Glória a Deus. Versículo 30. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpente, raças de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns os matareis e crucificarei, aos outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis as cidades de cidades em cidades. Irmãos, é interessante que você estudando a Bíblia, falando sobre isso, mesmo se perderam. Os escribas, os fariseus, amém, e os hipócritas. Tanto eles que não levaram lugar nenhum. Não levaram lugar nenhum. Eles eram conservadores, eram pessoas, né, doutores da lei, e eles se achavam assim, né, mais santos do que os outros, e na verdade eles não chegaram em lugar nenhum. Por quê? Porque não era verdadeiro, não era sincero, não era puro, não era de Deus. Amém? Usavam-se da palavra de Deus, mas na verdade, né, de uma maneira superficialmente, nada do que era real. Glória a Deus. Para terminar, vamos lá. Esse versículo diz assim, 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Bacarias, a quem mataste entre os santuários ao altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presença de geração. É tão interessante que esse tipo de profeta que nós estamos falando, tipo de pessoas aqui, eles mataram tantos de profeta, começando com Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, eles já matavam. Amém? Por quê? Porque eles não aceitavam. Né? E esse tipo de exemplo que eu estou citando aqui hoje, irmãos, sobre esse tipo de pessoa, sobre hipocrisia, era que para que possamos aprender a cada dia, irmãos, que é preciso haver arrependimento. Amém? Né? Haver mudança. Que eu e você se conscientize que Jesus Cristo está voltando. E Ele vai querer um povo santo. Ele vai querer um povo limpo. Então assim, Jesus Cristo, querendo ou não, irmãos, ainda Ele preza esse tipo de coisa, sinceridade. Né? Isso tem faltado sim, irmãos, no povo de Deus. As pessoas hoje têm pregado Deus, né, apenas riqueza aí, prosperidade, né, a benção. Jesus tem para isso? Tem. Né, mas o primeiro alvo de Deus é salvar, é libertar, é fazer o homem reconhecer seu erro. Para quê? Para que um dia ele possa ter um encontro genuíno com o Senhor. Amém? Não apenas, né, que Deus nos veio para nos prosperar, para nos dar o melhor. Ele quer nos dar o melhor. Mas isso, irmãos, é muito superficial para ter um relacionamento com Deus. Intimidade, dom, amém? Né, conhecimento é algo que só Deus te dá. O dinheiro não compra. Amém? Nunca vai comprar. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo aí, em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1.
Amém? Diz assim na mensagem do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência. Amém? Irmãos, tudo aquilo que não presta, que não é de Deus na nossa vida, nós temos que despojar. Amém? A Bíblia fala aqui que começa com dolo, vem a hipocrisia, e da hipocrisia começa a inveja, né? A Bíblia fala aqui, né, que um abismo chama o outro abismo. Glória a Deus. Então, assim, que você possamos analisar, despojar de tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que Davi disse: o meu pecado eu conheço. Amém? Porque ele está diante de mim. O que eu quero que de você, de mim hoje? Que nós possamos aprender com Cristo, desponjar tudo aquilo que atrapalha a minha vida espiritual, tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com o Senhor. Amém? Para quê? Para que essa semente ela possa crescer. Porque se ela crescer, irmãos, as maledicências na vida da gente também. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, volta um pouco. Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Amém? Irmãos, isso é um ato de hipocrisia, o julgamento. Amém? Né? Os conceitos, né? Na verdade não são conceitos, são preconceitos. Amém? Quando o Senhor nos diz que julgas o outro a ti mesmo, te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então, assim, que eu e você temos que ser um discernimento que quando nós julgamos o próximo, nós estamos fazendo um ato de hipocrisia, de fariseu, de escribas. Amém? Que você possa entender isso na sua vida. Que possamos o quê? Evitar esse tipo de coisa, porque isso não agrada e não é da vontade do Senhor. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7, volta um pouco. Versículo 3 ao 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5, diz assim: porque vês tu o arqueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que estás no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tem a trave do teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Que possamos, irmãos, olhar para a nossa vida, que possamos olhar para nós. O homem erra, o homem falha. Eu quero que você entenda que o alvo é Jesus Cristo, que a direção vem de Deus. Possamos estar firmados na palavra de Cristo, não no homem. Homem decepciona os homens. Homens sempre vão errar, mas Cristo não. A maior referência que temos é Cristo. Amém? Que você possa cada dia confiar no Senhor. Não cabe a mim e a você julgar a atitude de ninguém, quer que seja errada ou quer que seja certa. Deus não nos chama para ser juiz. Você quer ajudar alguém? Ora por aquela pessoa. Se você achar que ela está estando errado, não é preciso você comentar, você falar com ninguém. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para que possamos ser intercessores. Há alguma atitude que você acha que não é de Deus? Ora por ela. Não julgas. Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Mesmo assim, versículo 7, vai para o versículo 15. No 7 mesmo, Mateus 7, versículo 15. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O Senhor quer nos trazer para uma maturidade especial, né, uma maturidade espiritual, que nos dê discernimento e entendimento sobre a palavra dele. Irmãos, nós sabemos nos dias de hoje que há falsos profetas. Se teve daquela época e tem até hoje, sempre vai haver. Sempre vai ter. Mas é preciso que eu e você, né, estejamos o quê? Orientados por Deus. Firmados para quê? Para que não possamos cair nas armadilhas, nas ciladas do diabo. Tem muitas pessoas aí, irmãos, hoje, com a vida arrebentada,
É porque teve que orientação, foram mal instruídas, foram mal direcionadas. Por quê? Porque preferiu ouvir homens do que ouvir a Deus. Glória a Deus. Então valorize isso. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 15, um pouco mais à frente, versículo 1 em diante. Vamos para o versículo 7 em diante, amém? Diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, cego guiar outro cego, cairão ambos no mesmo barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vos não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas ao comer se lavar as mãos não o contaminam. É interessante essa mensagem de Deus, né? Esse povo me adora, né, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Provérbios fala que se tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Amém? Então que você possa entender, né, assim, ao contrário, o tanto que Deus nos deixou tão clara a palavra dele, a mensagem. Assim, cada dia Deus nos fala, em cada mensagem que é dita, que é palavra, que você ouve, Deus nos mostra o quanto é importante que sejamos verdadeiros. Não apenas diante de Deus, mas diante dos homens também. Porque querendo ou não, o seu testemunho vale muito mais do que as suas palavras. O seu exemplo de vida. Hoje nós não ganhamos pessoas apenas em palavras. Nós ganhamos em atitudes. E querendo ou não, irmãos, se nós somos considerados, não digo crente, né? Eu não digo esse jargão religioso aí. Eu falo pessoas cristãos. Pessoas realmente nascidas do Senhor. Pessoas realmente que querem alcançar o céu, que pensam ainda na salvação. Glória a Deus. Então que possamos entender o que Deus quer de mim e de você cada dia. Qual é o nosso chamado? Porque Deus nos chamou. É para que fazemos algo diferente. É para que sejamos diferentes. Glória a Deus. Vamos lá, eu já estou encerrando, irmãos. Abre a Bíblia aí comigo em Tito. Amém? Capítulo 1, versículo 16. Diz assim na palavra do Senhor: No tocante a Deus, professa conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. E por isso que são abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Interessante ver esse versículo, irmãos. Esse versículo aqui, ele nos diz hoje, é atualmente explicativo. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Pessoas que se dizem conhecer a Deus, pessoas que se dizem ser cristão, viver no Evangelho, mas as suas obras, as suas atitudes, negam Jesus na vida dela. Maneira de falar. A pessoa é cristão, mas ela não dá conta de ficar sem falar palavrão. A pessoa é cristão, ela não dá conta de ficar sem falar a vida dos outros. A pessoa é cristão, ela não dá conta de ficar sem julgar uma pessoa. A pessoa é cristão, ela está na igreja, nada para ela está bom. A palavra não foi boa, o louvor não foi bom, a palavra quem pregou não foi bom, não é bom. Então, irmãos, nós devemos mudar na nossa vida. Porque isso é uma maneira de você estar aqui negando Cristo na sua vida. Isso é uma maneira de você negar Jesus. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá. Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Eu quero te mostrar uma atitude de um cristão, de uma pessoa hipócrita, para que você possa entender. Irmãos, nós devemos ajudar os uns aos outros. Eu não estou falando de uma maneira financeiramente, mas tem como você ajudar seu irmão espiritualmente, orando por ele, com a palavra,
né, com a profecia sobre a vida dele, eu estou falando assim, profetizar algo de bom, de importante na vida dele. Usar a sua fé para ajudar o seu próximo. Diz assim, versículo 2, capítulo 2, versículo 14 ao 17, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei vós e fartai-os, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está mortas. O que nos diferencia, irmãos, de um escriba, de uma hipocrisia, de um farisaísmo, que nós dizemos de fariseus, são as nossas palavras e as nossas atitudes. A Bíblia fala que quando Eliseu passava, as pessoas diziam, ali vai um homem de Deus. Por quê? Porque as suas atitudes, as suas palavras, o seu testemunho dizia por si próprio. E eu digo para mim e para você hoje, o nosso testemunho diz para nós si próprio. Então, eu quero que você aprenda nessa noite, eu já vou encerrar, que você possa guardar isso no seu coração. Sinceridade, quer agradar a Deus? Obediência, sinceridade, retidão. E primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém muda ninguém. Quem muda um ser humano, quem muda a natureza, quem muda a personalidade, é apenas Jesus Cristo. Nós não mudamos ninguém. Nós sabemos que pessoas influenciam pessoas, mas não muda elas, a não ser que elas queiram ser mudadas. Então que você possa, irmãos, levar o Evangelho, levar a sua igreja, levar o seu ministério, o seu chamado muito a sério. Jesus está voltando. Ele vai buscar uma igreja, irmãos, mas ele vai buscar um povo limpo, um povo sarado, um povo convertido. Deus não quer nada, não quer pessoas. O Senhor diz, vem como estás. Mas Deus não quer que permanecemos no pecado. Eu vou te dar um exemplo que Jesus Cristo disse, vais e não peques mais. É preciso, irmãos, que nós possamos crescer em graça, em sabedoria e conhecimento. Se você pecar em Lucas 10, a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, conhecimento e estatura. Jesus Cristo crescia de todas as formas. Nós estamos começando o ano agora, nós temos tido palavras boas dentro da igreja, louvores bons, temos tido oportunidade a cada dia de estarmos crescendo diante de Deus. Mas isso, irmãos, tem que crescer a cada dia. Tem que ser algo natural, né? Algo que você possa temer a Deus verdadeiramente. Então, assim, minha palavra nessa noite é para que possamos ser diferenciados, possamos ser cheios do Espírito Santo. Pessoas que têm interesse pela palavra de Deus, em ler um livro, em buscar a Deus. É improvável um relacionamento com um cristão hoje com Deus, se ele não lê a Bíblia, se ele não ora. Não tem como ter relacionamento com Deus, se ele não faz pelo menos essas duas coisas. É improvável. Então que você comece a cada dia, perguntando para Deus, Senhor, me molda, me muda, me transforma. Deus, nos converta que seremos convertidos. Amém? Que Deus te abençoe, né? Que esses versículos que eu li aqui, né? Eu acredito às vezes nem tudo, que você possa guardar no seu coração, né? Que você procure o melhor do Senhor a cada dia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, né? Convidar o Bida aqui, amém? Para estar encerrando. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, amém?